Nós voltamos para o segundo bloco do Ação Nacional de hoje e estamos debatendo a crise no Oriente Médio. Eu recebo a irmã Maria de Guadalupe e o padre Luiz Montes. Eles estiveram em missão na Síria e também no Iraque. Bom, eu perguntei para a irmã, o que mais chocou ela na Síria. Eu gostaria de perguntar isso para o senhor, padre. O que mais te chocou no seu trabalho no Iraque? Sim, assim o que é um grande contraste é precisamente a atitude desses fanáticos e a resposta dos cristãos. Porque, por uma parte, nós vimos aquilo que é praticamente ódio puro, é destruição, é maldade. Por exemplo, os fanáticos muçulmanos não podem ver uma cruz. Quando tomam um povo, o primeiro que fazem é tirar as cruzes das igrejas. Depois eles passam com uma terraplanagem sobre os cemitérios para tirar as cruzes também. No Oriente, eles utilizam as cruzes talhadas nas rochas e não tem como tirar isso. Então eles disparam ou golpeiam até que desapareça. E as atrocidades que cometem são terríveis, não? Estamos falando de crucificação de pessoas, incluindo crianças. Crucificação das pessoas? Sim, incluindo mulheres e crianças. Decapitações muitíssimas, incluindo mulheres e crianças. Mas, inclusive, coisas que demonstram um gozo pelo sofrimento. Por exemplo, enterra uma criança viva diante dos olhos da sua mãe para que os dois sofram tudo o que se pode. É algo diabólico. Sim. É ódio a Cristo, e como odeiam a Cristo, é ódio aos cristãos e tudo que é humano. E por outra parte, a resposta dos cristãos é uma resposta de perdão, uma resposta de caridade, uma resposta de gente que perde tudo e conserva a alegria. Se você tem que ir a um acampamento de refugiados de Bagdá, por exemplo, ou de Arvil, e falar com as pessoas, e ver gente que perdeu tudo, sua casa, seu carro, suas economias, tem parentes assassinados, e você vê com eles, falam com eles e choram muito porque sofreram muito, mas ao mesmo tempo, você os vê sorrir, ver se alegrar, e você diz, alegria tão pura a gente não vê em outros lugares. Não a vemos aqui na América, não a vemos na Europa. Então, este contraste entre gente que é tão violenta, gente que é tão daninha, e gente que tem essa integridade para aceitar o sofrimento e aceitar unir-se a Deus, nosso Senhor. Isto lhes dá uma paz incrível. Bem, este contraste é bem marcante. Isso, inclusive, está fazendo ainda pouco se fale disso, mas está fazendo com que muitos muçulmanos se tornem cristãos. Cansados de tanta violência, eles dizem, isso é loucura, eu não quero ter nada a ver com isso. É por causa deste contraste, você diz, no início do cristianismo, os pais que se convertiam e diziam, vede como se amam, como se tratavam bem os cristãos. Aqui é isso, né? Ver essa capacidade de perdão, essa serenidade, vê-los inclusive nas piores circunstâncias e desfrutar da vida, mais que qualquer outro, faz com que muita gente diga, isso tem que ser verdadeiro. Bem, essas coisas que a nós, como missionários, nos impressiona muito, nós tentamos viver assim, mas não chegamos ao nível que eles têm de confiança na previdência, de alegria, de fé. É uma coisa realmente Isto é notável. viver o verdadeiro sacrifício. Sim, 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 sim. Eles sofrem tanto e permanecem aí. São um exemplo para nós a todo tempo. Realmente, como missionários, às vezes eu costumo dizer, não há melhor lugar no mundo para viver que no Iraque. Parece uma piada, mas não é uma piada. Eu, quando venho para cá e vejo que eu desfruto, conheço coisas novas, nunca tinha estado no Brasil, fui ao México, à Colômbia, eu posso falar disso que é a minha vida. E, contudo, estou com saudades e quero voltar. Porque nós nos encontramos numa situação em que estamos rodeados de gente tão maravilhosa que nos ensinam tanto a cada dia que, na verdade, nenhum dos missionários que estão lá querem ir embora, nenhum só. O senhor não podia usar clésima?
Não, não. Lá se pode usar clergyman, se pode usar batina. A questão é que em Bagdá os muçulmanos não sabem o que é isso. Eu fui, uma vez um padeiro me viu com uma batina preta, até embaixo, e me disse, você é xiita, muito feliz em dizer isso. Mas os cristãos amam que os sacerdotes usem o clergyman. A batina, quando visitamos as casas, vamos sempre assim. Querem que os sacerdotes tenham sua identidade sacerdotal. É lógico que em alguns lugares de Bagdá eu não posso entrar. Lugares nos quais eles me matariam. Mas nos bairros nos quais a gente trabalha, eu nunca tive problema com pessoas na rua. Sim. Vocês acreditam que há solução de paz nesses dois países? Pode começar, irmã. Se pode haver uma solução? Até um tempo atrás, parecia que isso da Síria não tinha solução. As intervenções internacionais, das quais as lições todos esses anos foram totalmente ineficazes, porque na realidade era um teatro, para dizer nós estamos fazendo algo. A verdade era que estavam apoiando os grupos rebeldes, ou seja, os grupos terroristas, e por isso não queriam terminar com toda essa história. Quando a Rússia intervém e começa a apoiar o Exército Nacional, a coisa muda e toma outro rumo. É então quando começa a ver mais próxima a possibilidade de que termine a guerra na Síria. Porque definitivamente esses grupos são fortes, porque são apoiados por fora. Não teriam essa força se não fossem abastecidos e financiados pela comunidade internacional ou por outros países do Oriente Médio, como a Arábia Saudita. Quer dizer, se cortassem o apoio, acabaria a guerra. E é por isso que a intervenção russa foi tão importante. O Estado Islâmico ficou muito debilitado e está retrocedendo durante esse tempo, principalmente depois da recuperação de Alepo, que foi algo milagroso que possam ter recuperado a cidade de Alepo. E, portanto, pode-se ver, talvez se possa ver, o final da guerra, se continuar avançando dessa maneira. Mas é imprevisível, porque o apoio, de alguma maneira, o apoio aos rebeldes continua. E a mentira continua. Quer dizer, a imprensa manipulada. Nós nos surpreendemos sempre quando contamos o que acontece lá. As pessoas do Ocidente não acreditam, porque é o que a imprensa, lamentavelmente, mostrou todos esses anos. E essa é uma das coisas que tem feito o povo sírio sofrer tanto. Sim. Padre? Sim. E completando o que a irmã disse, pois assim como ela disse, a solução no papel é muito simples. Estas situações, assim, se produziram por intervenções estrangeiras. O Iraque se converteu num caos desde 2003, quando foi invadido por uma coalizão internacional. Desde aí, um caos. Antes, não havia democracia, mas as pessoas viviam melhor. Eu conheci xiitas que fugiram do país, perseguidos por Saddam Hussein. São os primeiros que festejaram a queda do regime. Agora estão arrependidos de terem festejado. Diziam, antes vivíamos xiitas, sunistas, cristãos, carcomanos. Se convivia perfeitamente. Se convivia. Não perfeitamente, mas muito bem. Agora, o ódio, Respeitando agora o ódio, a desconfiança, chegou a níveis incríveis. Então, a intervenção foi um desastre. Destruir um país, né? Destruir um país e converter o Iraque num campo de treinamento de terroristas, porque é um país sem lei. Se formaram acampamentos de terroristas, depois foram à Síria, ficaram no Iraque, foram a outros lados. Então, no papel é muito simples. Bastaria que os poderosos deixassem de se meter em situações que não lhes correspondem, que são meras questões econômicas. Seria tudo muito mais fácil.
A questão é que isso, no papel, né? Na prática não fazem e não vão fazer, porque cada um busca seus próprios interesses. É uma zona estratégica, cheia de petróleo. Cruza entre o Oriente e o Ocidente, com potências regionais muito importantes, como Irã, Arábia Saudita. Então se toma partido um pelo outro. E nós estamos ali, no meio. E se os poderosos decidem a destruição de um povo inteiro, sem se importar, não estou dizendo que não fazem pelo seu próprio bem. Fazem, né? Não seria difícil assim, mas não vão fazer isso, porque os interesses seguem sendo ali encontrados. Agora, por exemplo, terminada praticamente a reconquista no Iraque, onde o Estado Islâmico perdeu todos seus territórios e cidades, agora os curdos fizeram um referendo para buscar a independência. Ganharam comodamente o sim, né? Mas algumas cidades disseram que não vão aceitar. Alguns falam que vão mandar tropas. Irã e Turquia não aceitam. Então o problema está sobre a mesa, não terminou ainda. Ainda há de terminar com o tema do Estado Islâmico. Já não é possível abrir novas portas. Então, assim, são todas questões econômicas, de interesses, lutas, e não como se colocar de acordo. E por isso, no papel, é simples. O que acontece é muito difícil. Muito difícil. Porque agora fica uma situação de que cada povo, né, sírio e tudo mais, no Iraque, né? Cada um vai querer que o seu lado prevaleça, né? Não havendo um acordo e cada um quer tomar o poder do país. O que acontece é que se deixassem o Iraque tranquilo e a Síria tranquila, ou se tivessem deixado, a gente não estaria nesta situação. Iraque estaria melhor do que está agora. E agora se arruinou por intervenções estrangeiras. Síria mesmo, Líbia mesmo. Estão destruindo países com a desculpa de que ali há um tirano. Mas acontece que tem tiranos que são aliados e os que são bons tiranos. E tiranos inimigos são maus tiranos. É uma questão de interesse, não? Então a questão é que não deveriam se meter na soberania de outros países. E estão fazendo isso. Fizeram com Líbia, o país está um caos. Fizeram no Iraque, o país está um caos. Fizeram com a Síria, o país está um caos. Fizeram com o Iêmen, o país está um caos. Por que não fizeram na Arábia Saudita? Porque são aliados. Por que não fizeram no Catar? Porque são aliados. Então, seria tudo muito mais fácil se não fosse pelo petróleo, pela venda de armas e pela posição estratégica deste lugar. Bom, esse é a Programação Nacional, que vai para um rápido intervalo e volta já.